Olá, bem-vindo de volta, seu depravado, a mais um episódio da lore do Warhammer 40.000. E hoje nós vamos falar da legião favorita de todos, os Emperor's Children. Porque saiu agora uma nova box set, uma nova caixa com várias unidades dos Emperor's Children, um novo codex, o Fulgrim, aquela musa, tá voltando. Então eu decidi trazer um vídeo, já que nós falamos um pouquinho de algumas legiões antes. Vamos continuar a saga dos capítulos das legiões e tudo mais, falando sobre cada um deles, alguns pormenores e detalhes legais de cada uma. E, claro, eu vou dar uma pausadinha na Heresia do Horus? Não, talvez não, mas é que tá pesado ali, os livros têm bastante conteúdo, então de vez em quando vai ser legal a gente falar um pouco da lore pontual aqui e ali, no meio da Heresia também. E hoje vamos falar dos Emperor's Children. Achei, né, teu carnaval tá vindo aí e nós precisamos saber sobre o que eles são, o que eles fazem e o que eles cheiram. Bem a verdade, a ideia não veio por causa do lançamento. Vou ser honesto aqui com vocês do canal, eu estava voltando pra casa com fome ali na hora do café e eu pensei, ia ser bom comer alguma coisa, e por razão do destino, o Zint tá atuando aí, eu vi numa placa uma propaganda de bolacha. Olha só que interessante, bolacha, biscoito, como você preferir chamar, mas eu pensei, deve ser bom esse biscoito aí, me deu uma fome, e aí eu fui ler a marca do biscoito, a famosa Biscoitos Beslau. E aí a quinta série que tava, embutida aqui dentro de mim, só segurando o momento pra sair. Não deu pra segurar. E eu pensei, nossa, como eu queria que eu tivesse um patrocínio, e eu gostaria que a Beslau me patrocinasse, mas teria que ser uma coisa muito, muito natural. E eu pensei, o que mais natural do que botar o Beslau com os Emperor's Children, porque faz todo sentido. Um vídeo dos Emperor's Children tem que ter o Beslau no meio. E agora, meus amigos, cara, se você aí é o pessoal marqueteiro aí da Beslau, me contratem, eu trabalho por bolacha. E é o seguinte, meu amigo, olha só, pensa na campanha que eu faria pra vocês. Promoção Beslau em dobro, compre um, leve dois a preço de fábrica na Beslau, pra todo mundo sair com um Beslau em cada mão. Ou então, pacotes de bolacha Beslau, o maior do mercado, porque quando o assunto é Beslau, o tamanho importa sim. Tá vendo, meu amigo? Eu tô pronto, por favor, me patrocinem. Mas agora, vamos deixar o Beslau pra trás e vamos continuar o vídeo dos Emperor's Children, porque faz todo sentido na minha cabeça. Como os campeões do caos, os campeões de Slaanesh, do excesso, do prazer, esse pessoal insano faz cada loucura que tu não tem nem noção. Honestamente, é melhor ser morto pelos tiranídeos, que eles vão só te devorar. Esses aqui vão fazer coisa pior. É sério, eles são insanos. Eles fazem substâncias químicas com as glândulas adrenais das pessoas que morreram em agonia, pra se sentir tipo numa vibe ali. Eles fazem droga de qualquer coisa, pessoal, é louco da cabeça. E eles não batem muito bem das bolas, na verdade bater bola é o que eles sabem fazer bem. Mas calma. Por quê? Porque eles fazem excessos e coisas horríveis que o pessoal do caos ali chega a virar a cara e dizer, não, isso aí passou do limite. Mas aí que é o legal de Slaanesh, Slaanesh não tem
limite. Eles são no nível dos Dark Eldar, a facção mais malvada do 40.000. Então pense num pessoal muito, muito ruim. E eles vão torturar, eles vão massacrar, eles são sadistas e eles vão fazer cada coisa que tu não imagina com as vítimas que eles capturam. Sempre lute até a morte, falando sério, nunca se renda para um super soldado vestido de rosa. Fica a dica. Mas ok, vamos falar então da história, porque nem sempre eles foram assim. Os Emperor's Children tinham esse apelido não oficial dos filhos do imperador, porque durante a sua formação eles foram compostos quase que exclusivamente depois ali da unificação da Terra pelos Thunder Warriors junto com o Imperador. Eles foram compostos para começar o projeto Astarte de crianças nobres vindas da Europa, no caso pessoas das famílias nobres ali que controlavam os locais da Europa e que tinham seus exércitos pessoais. Muitos foram contrários ao imperador, e aí o imperador, depois de botar eles no chinelo, os perdoou com a pequena letrinha pequena no contrato, que eles teriam, com uma cordinha amarrada, que eles teriam que doar os seus filhos, principalmente os primogênitos, para o projeto pessoal do imperador de criar super soldados. Alguns viram isso como uma óbvia forma do imperador manter um refém, porque tipo, se teu filho tá lá, tu não vai se revoltar, porque senão eles vão matar o teu filho, né? Duh. E outros viram como uma questão de honra, como o imperador deixando eles participar do seu projeto de reconquista do universo. Algumas famílias foram totalmente a favor disso aí, e não forneceram só o primogênito, mas sim vários e vários filhos da linhagem. Então algumas famílias nobres foram super a favor do imperador, outras não tinham o que fazer e mandavam os filhos porque por obrigação, e agora eles tinham refém na mão do imperador. Mas de um jeito ou de outro, esses filhos dos nobres que foram fornecidos ficaram na legião mais forte e mais perfeita que o imperador já criou. Por quê? Com essa visão nobre ali, essa criação nobre. Ah, mas Lorde, tu não falou quando tu cria um Astarte. Eles perdem boa parte da memória? Perde sim, mas não totalmente. E um pouquinho da personalidade da pessoa fica. Apesar da semente genética do Primarca substituir a grande maioria das tuas características, um pouquinho do que tu era antes fica ali, sempre vai ficar. E aquele fundo de humanidade é o que faz os Astartes serem humanos e também serem defeituosos. Eles têm algumas falhas nisso aí. E como eles vieram aqui de famílias nobres, todos eles tinham uma noção de luta, de buscar um melhoramento pessoal, de tentar parecer mais que o outro, um se achar mais que o outro, um ficar com o nariz mais empinado que o outro. E isso fez com que eles tivessem uma competição boa entre um e outro, e cada um tentava ser o melhor, tanto no treinamento quanto na batalha. Um tentava fazer sempre o possível para almejar mais e mais e mais, e essa busca incessante por uma perfeição, tu poderia dizer, é um tipo de falha que vai afetá-los no futuro. Mas isso também fez deles uma das legiões mais brothers que existiu. Aliás, a broderagem era incrível com essa legião, porque quando precisava, eles nunca viravam a cara pro perigo, eles iam em direção ao perigo, eles protegiam e ficavam na frente das outras legiões. Onde tinha uma batalha, eles nunca negavam o apoio. E eles realmente eram efetivos em questão de duelos pessoais contra outros Astarte. Eu acredito que eles eram os melhores duelistas, porque, claro,
pode-se dizer que tinha outras legiões muito boas no duelo também, então não dá pra saber exatamente quem é o melhor duelista, mas eles, se tu perguntasse pro Emperor Children, era sempre eles, e eles realmente ganharam uma honra de serem muito confiáveis e extremamente habilidosos em qualquer arma que eles botassem a mão. Pensa num pessoal que quando pegava um cabo na mão, fazia milagre. São esses caras aqui. Mord, tu não vai ser imparcial e não vai fazer piadinha. Claro que não. Eu sou totalmente imparcial e não vou fazer uma piadinha com os Emperor Children, nem com o Fugrinho durante todo esse vídeo. Não se preocupe. Os meus momentos quinta série já passou. Vou me segurar. Ok. Então eles vêm de famílias nobres terrestres, eles têm esse pensamento de querer ser o melhor e o melhor de todos, e eles também têm essa afinidade por treinar e ganhar experiência com qualquer arma. Ok, isso eu entendi. E o que mais tu pode me dizer delas pré-heresia? Bem, durante esse momento ali da heresia, da pré-heresia, na Grande Cruzada, quando o Imperador começou a dominar as estrelas junto com seus Astarte, ocorreu alguns desastres com os Emperor Children que eu preciso falar. Nenhum deles foi culpa dos Emperor Children pessoalmente, mas foi um desastre com o bem mais valioso deles, a semente genética. Quando os primarcas foram expulsos, por causa de uma mulher na TPM, ou pela influência dos deuses do caos, o que tu preferir, o que for mais danoso para a humanidade. No caso, quando as cápsulas dos primarcas foram retiradas da Terra, não tinha mais o acesso à semente genética do primarca para ser fácil, e aí o Imperador fez um acordo com os mecânicos de Marte, porque os mecânicos biologistas têm a capacidade ali de produzir Astartes em grande quantidade, utilizando a semente genética que eles coletam dos próprios Astarte. Então os mecânicos pegavam a semente genética, mantinham ela segura e faziam uma replicação da semente para tentar fazer o máximo de Astartes possível. Não era fácil, era bem complicado na verdade, e os únicos que tinham a capacidade de fazer isso eram os mecânicos de Marte. Portanto, o Imperador fez o acordo com eles para que a produção de Astartes durante a época ali das legiões fosse feita por eles, e com isso o número de Astartes aumentou bastante, incluindo dos Emperor Children. Tá, até aí tudo bem. O que aconteceu? Infelizmente, como eles estavam a uma distância enorme, porque eles estavam conquistando a galáxia, eles mandaram a semente genética para Marte em uma nave de transporte. Chegando perto do destino, a nave foi destruída. Não pode ser. Como um bando de rebelde local, um culto religioso fanático chamado Selenite, eles roubaram uma defesa orbital. Eles eram terroristas, assim, eles entraram na defesa orbital, mataram todo mundo, pegaram a defesa e atiraram pra cima. No caso, eles miraram na nave que estava vendo, e coincidentemente a nave que estava vendo trazia a semente genética dos Emperor Children. Então, anos de coleta de semente genética foi perdida e a capacidade de recrutar novos soldados em Marte ficou destruída no espaço, o que deixou eles muito mal. O que o pessoal de Marte tinha de semente genética deles já estava acabando, que não dá para reutilizar para sempre. E eles precisavam de mais, e quando estava chegando a carga, ela explodiu. Agora, claro, depois os selenites aí foram todos mortos, não se estressa com isso. Só que na Terra, a reserva, o cofre, onde ficavam as sementes genéticas, sofreu também uma triste, como é que eu vou te explicar? Uma desventura, porque ocorreu na Terra uma praga,
um vírus estranho de uma origem desconhecida saiu de um laboratório em um país também que a gente não pode pronunciar e acabou se espalhando pelo mundo muito rápido. E o pessoal ali usou a máscara como se fosse um negócio de queixo, e aí não deu certo, o vírus se espalhou e acabou chegando nos cofres de semente genética. Alguns dizem que isso também foi um ato de terrorismo para acabar com o plano do imperador. Possível, assim, ó. As forças caóticas, cara, e o pessoal que era cultista fez de tudo para acabar com o plano do imperador. Então não duvido que tenha sido algum fanático caótico que fez isso aí a mando dos deuses da ruína para tentar enfraquecer o imperador. Mas agora que a semente genética tinham sido contaminada, uma grande quantidade delas, dos cofres da Terra, tiveram que ser destruídas para não contaminar as outras. E várias legiões perderam semente genética nisso aí, mas a que perdeu totalmente a reserva, tipo zerou a reserva, foram os Emperor's Children. Qualquer um ficaria desmotivado, abalado, sem vontade de continuar, mas não eles, não os Emperor's Children. Eles eram nobres e se fosse para cair lutando, eles cairiam. Tá, qualquer pessoa que tem 2 neurônios ia dizer, espera um pouquinho, fica um pouco fora de batalha, recupera a semente genética e depois volta pra batalha, não é? Mas aí não dá, porque os Emperor's Children iam perder o holofote. As outras legiões estavam lutando, os Luna Wolves com o Orozinho estavam liderando a campanha e dominando planeta após planeta, e eles não poderiam ficar para trás, eles querem sempre ficar na frente dos outros homens, então agora eles precisariam manter o ritmo. E, incrivelmente, mesmo com a capacidade zerada de reproduzir novos soldados, eles continuaram lutando sem parar. As baixas em cada campanha, mesmo que fossem pequenas, iam somando uma a outra, e a semente genética que eles tinham que coletar era pouquíssimo em comparação ao número de baixas. Mas não dá pra pegar do soldado morto? Dá, mas se o soldado morrer, tipo, por um canhão de plasma, e ele só ficar as perninhas ali e não ter mais nada, tu não consegue recoletar. Então, dependendo da condição do corpo morto, não dava pra coletar a semente genética. E mesmo assim, esses desgraçados continuaram lutando. Nessa época, teve vários, os apotecários da legião tentaram fazer o possível para manter os números, mas as baixas eram maiores do que eles conseguiam reproduzir. E as campanhas que eles se metiam eram as mais difíceis que eles podiam botar a mão. Então, comparado com outros Astarte, as baixas estavam aumentando. Por melhor que eles fossem como indivíduos, conforme o número deles reduziu, as baixas aumentaram ainda mais, porque agora eles não tinham mais o mesmo poder de fogo e capacidade de manobra. Falando nisso, as táticas deles aqui, eles sempre deram preferência para velocidade, assim como o pessoal do Jegetai Khan, dos White Scars. Eles gostam muito de ataques de choque e mobilidade. Eles utilizam grandes jetpacks, ali, mochilas a jato, e eles preferem armaduras mais móveis do que as mais blindadas, e eles conseguiram fazer o possível, mas essa guerra de mobilidade também botava eles em situação mais perigosa no meio do inimigo, com isso aumentando as baixas em troca de campanhas mais rápido. E não vai dar certo isso aí por muito tempo, se o negócio tá insustentável. Sim, isso ficou insustentável e eles começaram a quase que desaparecer. Um dos apotecários da legião falou que esperar que os Emperor's Children conseguissem chegar ao fim da Grande Cruzada era somente tipo desejo positivo, porque eles estavam acabando e os soldados deles não davam a mínima para isso e continuavam se botando em situações de risco para não perder a glória do combate. E como eu disse, eles aceitaram a morte, eles simplesmente aceitaram que a legião deles ia acabar.
E o importante era acabar fazendo aquilo que o imperador queria delas, que era conquistar a galáxia. Com isso, eles continuaram se botando em situações de risco até ficar em perigo de extinção. Outra coisa também dessa época é que uma das companhias dos Emperor's Children fez um ato heróico. Eles ficaram entre o imperador e um povo rebelioso de um planeta. Deixa eu explicar a situação. Na chamada Proximan Rebellion, que foi um evento que ocorreu quando o imperador e uma companhia de custódios estava num planeta junto com uma companhia dos Emperor's Children, o povo local era traíra, eram uns mentirosinhos desgraçados, umas cobrinhas, duas caras. Quando o imperador estava no chão, eles lançaram uma arma secreta, uma espécie de vórtex, meio que um buraco negro, uma coisa horrível. E os Emperor's Children e os custódios foram pegos totalmente de surpresa. E com isso, o imperador ficou em risco de vida. Os Emperor's Children, então, mandaram os custódios retirar o imperador do planeta e eles ficaram para trás para segurar o contra-ataque, porque depois que essa arma estourou, o povo local ali com todas as armas que eles podiam fazer vieram para matar elas, e os Emperor's Children então defenderam a posição e impediram que esses soldados ali desse povo rebelde chegasse e matasse o imperador. E infelizmente, mesmo tendo armas avançadas, o povo local ali, eles tinham armas suficientes para destruir a Power Armor, e assim a companhia inteira foi destruída. Eles seguraram tempo suficiente para o imperador fugir do planeta, junto com os custódios. Então os custódios, mais uma vez, serviram só para bonito, e quem ficou com o grosso foram os Emperor's Children, mas nisso eles têm experiência. Então eles seguraram a lenha, derrotaram os inimigos locais e uma companhia deles foi totalmente exterminada. Depois desse evento, o imperador deu ao resto da legião a honra de destruir aquele maldito planeta rebelde com uma ordem de exterminatos, e aqueles rebeldezinhos contra o imperador morreram agonizando, sendo queimados vivos depois que seus corpos viraram uma gosma de biomassa pelas armas de exterminato. Foi uma coisa linda de ver, e a companhia dos Emperor's Children que morreu foi vingada. Não pode ser salva, mas pelo menos ela foi vingada. Com isso, os Emperor's Children estavam com a moral lá embaixo, e aí o imperador sabia que a moral deles é importante, e ele fez algo que é bom para o moral. Ele deu a eles a honra de utilizar o símbolo imperial, a Aquila Palatina, essa águia ali de duas cabeças, na armadura. Por isso, tu vai ver nas armaduras deles durante a época da heresia esse símbolo imperial, essa águia de duas cabeças, em vários pontos da armadura. Primeiro, que símbolo bonito, que coisa linda. E segundo, eles receberam essa águia como tipo um presente, um símbolo de honra. E o imperador achou que isso ia aumentar a moral deles para eles ficar mais com vontade de lutar. E ficou mesmo. Só que eles estavam morrendo, eles continuavam morrendo na luta, porque eles são uns loucos. Então, tem esse problema. Mas agora, pelo menos, eles iam morrer felizes, sabendo que eles estavam morrendo pelo Império, como deve ser, como é o correto. E não havia esperança, os Emperor's Children vão acabar. Mas, no seu momento mais baixo, apareceu Fulgrim. Fulgrim, o primarca da Terceira Legião, foi encontrado num planeta chamado Quemos. Fulgrim teve uma vida simples. Ele era um órfão que foi poupado durante uma época de escassez de comida, onde vários órfãos foram mortos porque não tinha comida, e o Fulgrim foi salvo por uma das pessoas que foi selecionada para matar esses órfãos. Ele adotou o Fulgrim, e
Com o Fulgrim crescendo, ele virou um oficial numa fábrica que ele estava. Depois de trabalho, ele começou como um trabalhador manual. Olha só, o Fulgrim começou de baixo. Depois ele virou um oficial olé. Depois ele fez a fábrica funcionar tão bem que ele ficou com todas as fábricas da região. Depois ele fez toda a região funcionar tão bem que o mundo inteiro reconheceu a eficiência dela. E ele acabou crescendo na linha e virou meio que o líder oficial do planeta. O Fulgrim, um cara fenomenal, um trabalhador braçal, ali no meio dos outros homens suados na linha de produção. Fulgrim cresceu muito. Então agora Fulgrim estava no ápice do planeta, e esse planeta, quando ele chegou lá junto com a sua legião, eles criaram uma fortaleza aonde era essa fábrica que o Fulgrim cresceu. E quando o Fulgrim encontrou com a sua legião, eles estavam com os últimos 200 soldados. A legião dele tinha praticamente se extinguido, e na teimosia eles se recusavam a ficar na linha de trás, e eles continuavam enfrentando o inimigo onde era mais difícil. Então o Fulgrim falou: vocês são incríveis, vocês me dão orgulho, rapazes, vocês são demais, vocês são realmente os filhos do imperador, os melhores de todos, um exemplo a ser seguido. Aí ele bateu palminha assim com a mãozinha de lado, pac, 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 pac. Aí todo mundo começou a chorar, bater palma. Foi um momento lindo assim, a maquiagem escorria nos olhos, coisa bonita. E agora, depois desse momento ali, Phelan, o Fulgrim, já que a semente genética do Primarca é muito mais efetiva do que a dos soldados para reproduzir novos soldados, começou a criar um monte de novos Emperor Children. E outra coisa interessante sobre o Fulgrim, eu acho que eu não falei ainda, o Fulgrim tem uma capacidade de regeneração incrível. Se tu cortar a pele dele fecha quase que instantaneamente. Tipo, o pessoal depois, claro, spoiler, depois que o Fulgrim cai pro caos, eles tentaram fazer um ritual tipo do Logar Aurelian, assim, descrevendo a pele dele, coisas caóticas. Quando eles cortavam para fazer a escrita, a pele fechava. Eles cortavam de novo, a pele fechava. Eles cortavam de novo, a pele fechava. Era impossível tu escrever na pele dele, porque ele simplesmente regenerava instantaneamente. Mesma coisa com a semente genética dele aqui. Eles coletavam a semente genética, voltava. Eles coletavam, voltava. Então tu podia fazer teoricamente infinitos soldados. E agora o Fulgrim ficou sobre as asas do seu irmão, sobre a tutelagem do Horus, porque o imperador falou: Horus, não deixa ele se matar, por favor. E aí o Horus falou sim, papai. E ele pegou o Fulgrim pra tutelagem dele, pra ensinar ele as coisas de como funciona. E durante esse tempo, eles lutaram sob o comando do War Master, e ele manteve eles seguros, permitindo que a legião voltasse de 200 soldados para praticamente 100 mil. Acredita-se que podia até ser mais que 100 mil soldados, mas o Fulgrim ali na adolescência fez filho pra caramba, porque eles precisavam realmente reproduzir nesses soldados para enfrentar os inimigos da humanidade. Claro, né, tu sabe que a semente genética é coletada na coluna, não é como você tá pensando, seu cultista de Slaanesh, mas aqui eles conseguiram fazer novamente a legião quando eles estavam em número suficiente. Eles se separaram novamente dos Luna Wolves e eles voltaram a ser a incrível e orgulhosa Terceira Legião. E o Fulgrim fez a legião mais e mais nariz empinadinho e mais se achona do que era antes. A legião agora patrocinava as artes, as belas artes, música, estatuetas de cada oficial eram feitas, quadros mostrando os atos heróicos da legião, claro, sempre com o Fulgrim no meio, porque, né, todo mundo é bonito, mas ele é mais, então ele queria se aparecer mais que os outros.
Quando veio ali os relembradores, eles botaram ele em primeiro lugar. Ele foi o único que aceitou os relembradores. Até tem uma história de um casal de relembradores que passou com vários primarcas. E aí eles estavam conversando um com o outro. E aí o homem estava dizendo, cara, coisa idiota isso, eles não querem a gente aqui. E a mulher falou, não, mas teve o Fulgrim queria. Aí ele falou, o Fulgrim parecia uma criança mimada que queria se aparecer, é como se fosse um pavãozinho. E sim, Fulgrim é um pavão, uma mozinha do carnaval, e quer aparecer mais que os outros, com certeza. E ele fez o possível para mostrar isso. A legião dele, que já era fenomenal, ficou ainda mais linda. As armaduras ele mandou fazer sob medida para cada um dos soldados, para ressaltar as curvas naturais dos soldados, principalmente no glúteo. Bem, o Fulgrim gosta. E aí ele também gosta de coisas belas, óbvio. E ele também fez vários adornos em ouro. Era uma cor de... como é que eu vou te explicar? Era uma cor roxa de realeza. Tipo, a cor que eles eram antes era uma cor que vinha da terra. Tipo, era uma cor que representava nobreza. Representava, tipo, o que eles eram. Que eram descendentes dos nobres terrestres. Claro, agora também ali do planeta de Fulgrim, porque precisava de mais gente para treinar e não tinha mais tanto nobre terrestre assim. Independente, o Fulgrim estava agora refazendo a legião à sua cara, vários adornos, medalhas pessoais para mostrar o que eles ganharam e fizeram na batalha, várias bandeiras decoradas, brilhosas, vários símbolos em ouro. A águia imperial ficou um símbolo de honra imenso que eles usavam no braço, usavam no peito, usavam nas coxas, eles botavam a águia onde podia, porque era duas cabeças. Então agora eles botavam a águia de duas cabeças em vários pontos e eles mostravam a beleza da sua armadura. Tanto que outras legiões olhavam pra... tipo, quando eles apareciam, todo mundo se olhava e dizia, lá vem o Sechãozinho. Mas, tu tinha que ter confirmação que era eles, então, o uniforme deles não dava pra se enganar. E mesmo que o pessoal, virasse a cara quando eles passavam, eles realmente eram efetivos em batalha. Pense numa legião que nunca deu para trás. Eles conseguiam vencer qualquer coisa. Aonde tu mandava eles resolviam sem reclamar. Se eles tivessem baixas, eles continuariam lutando. Esse pessoal era muito cabeça dura e eles enfrentavam o inimigo sem ceder. Eles não tinham medo. Eles não tinham nem... não vou dizer que não é valor à própria vida, que nem os World Eaters com aquelas malditas agulhas do açougueiro lá. Não. Eles simplesmente sabiam do dever, e o dever era maior do que a própria vida. Eles davam valor à própria vida, mas o dever vinha em primeiro lugar. E essa honrada legião começou a desvirtuar um pouquinho? Não, durante esse tempo não. Tinha alguns defeitos, é que cada um deles, queria ser mais que o outro. E quando veio o Fulgrim e começou essa questão ali das artes, do negócio, claro, eles tinham uma honra imensa em participar dos Emperor's Children, mas todos eles queriam também ser um pouquinho mais. Com isso, cada um deles adornava a armadura, participava ali com os relembradores de quadros, desenhos, pinturas e música. E eles tinham uma coisa interessante, é que os Emperor's Children davam valor aos homens comuns. Como assim? Ao pessoal do chão. Eles davam valor também ao pessoal do exército imperial que lutava com eles. Eles davam valor aos civis que estavam com eles. E isso eu tenho que dizer, porque outras legiões tinham uma certa repúdio e não gostavam desse pessoal. Esses aqui não. Os Emperor's Children também dividiu a glória com o pessoal da guarda. Claro, a deles é maior, mas o pessoal da guarda também agiu.
E eles traziam para perto de si os oficiais, os soldados. Eles faziam no triunfo os soldados passar também, para mostrar que eles estavam presentes e fizeram a sua parte, e que todo mundo participou do projeto do grupo. Então, bem legal isso. Eles aceitaram os relembradores e tratavam eles infinitamente melhor do que outras legiões. Então, em geral, os Emperor's Children, apesar de se achar, eles tinham essa questão humana de saber e ter empatia pelo outro. Não pode ser, sim, pré-heresia. Eles eram considerados uma das mais nobres e gentis legiões que existia. Não pode ser isso. Era. E é aí que vem a tragédia do que acontece durante a heresia. Por quê? Quanto maior tu vai, maior é a queda. E isso aconteceu com eles, porque eles eram uma das pessoas mais bem vistas e, mesmo as legiões mais grosseiras e no caso, mais, como é que eu vou dizer, lógicas e calculistas, e que não se interessavam com essa questão de arte, beleza e tudo mais, valorizavam os Emperor's Children, por exemplo, os Iron Hands. Por quê? Porque Fulgrim e Ferros Manos eram BFF? Também, mas também porque eles valorizavam a sua capacidade em batalha, valorizavam que eles tinham alguns dos melhores duelistas e combatentes das legiões, e valorizavam que, apesar da armadura super bonitinha, eles lutavam muito bem. Então não era só para mostrar, eles tinham a habilidade para fazer jus a esse pompa que eles traziam. Com isso, os Emperor's Children eram bem vistos, mesmo pelos outros super soldados, e até o ponto que começou a não ser mais, não é? Calma. Antes da queda pro caos também, eles eram, como eu falei, bem vistos pelas outras legiões, e eles começaram a ter amigos em vários lugares. O Fulgrim, alguns não conseguiam ver ele, sim, vamos dizer. O Mortarion, por exemplo, a Guarda da Morte, não gostava mais nem um pouquinho dos Emperor's Children, porque eles eram o contrário deles, eles usavam uma cor para não aparecer, e os Emperor's Children usavam cores para aparecer. Então, não dava certo, a personalidade deles era totalmente diferente. Não só isso também, não só essas inimizades ali para longe, mas tem um fator interessante sobre eles, é que para recrutar novos soldados para os Emperor's Children, eles faziam o screening genético mais completo do que todas as outras legiões, e qualquer sinal de mutação eles negavam o recruta. Com isso, eles tinham alguns dos mais puros humanos que existiam, porque o gene deles era praticamente intocado por mutação, e isso fez com que eles não tivessem nenhum psíquico. Não tem ninguém com poder psíquico na legião. Um ou outro podia desenvolver quando se transformava em Astarte, mas não era uma coisa bem vista. Os psíquicos da legião dos Emperor's Children eram considerados uma mutação da humanidade, e como eles tinham que ser os melhorzinhos, os mais perfeitos, eles não aceitavam muito isso. Então o número de psíquicos na legião dele, proporcional às outras, era bem menor, quase que zero. Então dá para ignorar que eles tinham um ou outro psíquico, porque a grande maioria não usava o poder e não aceitava isso aí de jeito nenhum. E eles mantiveram essa busca pela perfeição durante toda a Grande Cruzada. Digamos, tinha uma espécie alienígena extremamente hábil com um tipo de equipamento. Eles tinham o costume de pegar esse equipamento, recriar ele e ficar melhor do que aqueles alienígenas. Tinha uma outra legião que fazia uma tática. Eles começavam a treinar essa tática para ficar melhor do que a outra legião. E com isso, eles ganharam experiência em diversos tipos de táticas diferentes de batalha, até o momento que eles podiam fazer quase que todas as táticas das outras legiões. Por quê? Porque eles trabalharam um pouquinho com cada uma, eles pegavam o que eles faziam e eles se adaptavam muito bem.
Isso eu tenho que dizer, os Emperor's Children tinham essa habilidade de adaptação, de aprendizado rápido, e eles viam tanto com os inimigos quanto com os aliados possibilidades de se melhorar, e isso é muito legal. Não é toda legião que consegue fazer isso, algumas legiões são tipo teimosas demais para mudar, e eles não, eles aceitavam que os outros poderiam ter uma habilidade melhor que a delas. Por enquanto, depois que eles vissem isso aí, eles iriam ser melhor do que o outro, e eles iriam aprender e fazer melhor. Um pouco é para se achar, sim, um pouco é para se achar melhor que o outro, mas um pouco também é porque eles têm um complexo de querer ser o melhor em tudo, de ser os primeiros de todos, de ser perfeitos, e isso também é uma falha. Por quê? Dizem que na tragédia da queda dos Emperor's Children, a perfeição é algo que nunca pode ser alcançado. A perfeição é uma coisa falsa, é uma enganação, e isso nunca vai existir. Com isso em mente, nós sabemos então que eles estão destinados ao fracasso. Claro, eles não sabem disso ainda, e talvez desde o princípio eles estavam marcados por um deus caótico, deusa caótica, sei lá, que está esperando com muita sede para ver o gosto da alma deles. Vamos ver se esse caminho vai levar eles à ruína ou não. Claro, não veio do nada. Nós sabemos que o nosso Fulgrinho, o grande pavão, encontrou num templo alienígena uma espada sensacional, e quando ele deu encontro, ele já estava com a espada na mão, porque o Fulgrim e a espada tem uma relação muito próxima. Aliás, o Fulgrim é espada, né? Né? Olha pra ele, não dá pra dizer que não. Então o Fulgrim ali pegou a espada e ele se transformou no momento que ele sentiu o cabo da espada. Fulgrim, um homem tão bonito, acabou virando Fulgrim, o princeso de Slaanesh. Claro, não foi tão rápido, foi uma queda que a gente vai ver ali na heresia do Horus, mas você sabe que a partir desse momento fatídico, eu não sei falar essa palavra, desculpa, eu tenho defeitos, eu não consigo falar essa palavra. A partir desse momento ruim, Fulgrim virou a mão, no caso contra o Imperador, e agora ele faria o que bem entender e o que dá prazer. Ele virou um hedonista, ele virou mais, no caso, pomposo do que ele era antes, e ele começou a se perder no excesso e na inveja dos outros. Invejinha é feio, Fulgrim, não é legal. Mas antes de entrar na traição já propriamente dita, eu tenho que falar que o Fulgrim e Espadas realmente tinha uma relação muito próxima. A própria legião dele tinha uma divisão especial de espadachins, porque o Fulgrim achava que a espada era uma arte linda. Ver homens segurando a espada, batendo a espada um no outro, era um negócio que ele adorava ver por horas e horas e horas. Claro, na broderagem, apenas pro treinamento. Então aqui ele vê isso aí, e ele tinha essa divisão especial dos Espada Palatina, e ele também fez na sua legião vários ranks, porque eles queriam aparecer um mais que o outro, então tinha um monte de rankzinho diferente, e os maiores ranks de todos, os Lorde Comandante do Fulgrim, eles lideravam 10.000 Astartes cada um, meio que ele dividiu, tipo 10 principal e os 10 vão dominar a maior parte da legião. E esses 10 principais, cara, pense num pessoal se acham com umas armaduras feitas à mão pelos melhores artesãos e ourives que existia. Tu imagina um negócio que é todo desenhado em ouro, todo cheio de detalhezinho, ó. Sanguíneos, o mais legal dos Primarca, tiveram que matar ele porque ele era roubado, mas Sanguíneos, junto ali com seus outros irmãos, ele chegou e falou, ó, olha ali, ó, os princesos do Fulgrim, os princesos guerreiro. O Horus tipo,
se afinando de rir. E o Fulgrim, eles são lindos mesmo, eu sei. E o Ferros Manos, tipo, que traduzindo quer dizer, não mexe com meu Fulgrim se não mexe comigo. Mas aí, no caso, tem essa frase mesmo, sem zoeira, isso é canon. O Sanguíneos zoou os comandantes aqui do Fulgrim, chamando eles de príncipes de batalha, né? Mas a gente sabe que não era bem príncipe que ele queria dizer, mas tu entende o que eu tô falando. E tamanha a zoeira com a armadura super decorada deles, que depois da traição, o Abaddon vai zoar um desses comandantes aqui também. O Eidolon, a gente já viu ele. No caso, ele vai zoar e zoar muito. Ele vai chegar, não. Vamos parar aqui, não vamos brigar com eles, porque seria uma pena estragar essa armadura bonitinha. Tipo, ele tá zoando, cara, é muito bom, eles ficam zoando deles o tempo todo. Genial, 10 de 10 os autores da Games Workshop, quando escreve o pessoal falando mal dos Emperor's Children. Tá, mas até agora eu só vi coisa boa. Eles são amantes das artes, eles são os mais sensíveis com os outros em relação às outras legiões. Qual é o problema deles afinal? Por que eles merecem tanto ódio e desdém? Simples. Depois que o Fulgrim começou a se contaminar por essa corrupção caótica, que a gente vai ver ali nos livros da Heresia do Horus o que vai acontecer, a legião dele também começou a cair. O Primarca e a sua legião tem um certo contato, e a legião tem meio que não é que é uma obrigação, mas é uma imensa predisposição genética e comportamental a fazer o que o Primarca faz. Eles meio que lideram, por exemplo, e eles transmitem um pouco do que eles fazem para sua legião, e com isso os Astartes dos Emperor's Children começaram a entrar nas tendências do Fulgrim, e o Fulgrim começou a ter inveja dos outros Primarca e querer ser melhor e mais perfeito e não aceitar nada de ninguém. E aí, os soldados deles começaram também a buscar essa perfeição. Nisso, um apotecário-chefe, o Fabius Bile, líder dos apotecários dos Emperor's Children, começou a pesquisar, depois que eles destruíram ali aqueles alienígenas do que se chamavam Lair, é um povo cobra esquisito, que o nome era Lair, é um povo estranho, que alguns dizem que não era 100% natural, e eu acredito que não era mesmo. Ele descobriu substâncias que causariam êxtase em batalha, e ele poderia fazer o soldado mais rápido, mais veloz, perceber o tempo como se estivesse em câmera lenta, deixar os teus sentidos mais aguçados. Anabolizante, era anabolizante, sim, ele estava usando drogas aqui, coisas ruins que a gente não deve usar. E ele descobriu uma forma de fazer os soldados ficarem um frenesi durante a batalha. E os soldados que usaram isso aí falaram que depois disso nada mais dava alegria. Tudo para eles era tipo uma coisa vazia, sem graça. Aquelas obras de arte, as coisas que eles adoravam antes, eles não tinham mais paciência nenhuma para aquilo. E eles viam aquilo como com desdém agora. Que eles queriam. Era mais daquela substância. Ele fez um negócio extremamente viciante, mas não importava, porque se eles lutavam melhor, eles estavam mais perto da perfeição que o Fulgrim queria. Então eles vão fazer o que for necessário. E com isso, a legião começou a desandar. Alguns começaram a cortar o próprio corpo para sentir alguma coisa. Também, durante esses processos de transformação e mutação aqui, completamente desumano, eles conseguiram modificar os sensos de dor por prazer. Então era muito comum os soldados ali dos Emperor's Children se cortar, botar uns piercing que penetrava a pele, o músculo, fazer cicatrizes com fogo. Eles faziam umas coisas muito insanas. Pra quê? Para ter prazer, para sentir mais, e essas sensações deixavam eles em êxtase, e eles queriam sempre mais e mais, até o momento que eles começaram a perceber que não era só a dor deles que trazia prazer, mas também a dor nos outros. Como assim?
eles descobriram que se eles machucassem os outros e fizessem aquelas coisas horríveis em outras pessoas, também eles iam sentir muita alegria e muito prazer. E eles começaram então a torturar, matar, abusar daqueles civis que antes eles gostavam muito. Claro, isso aí não passou batido. Hashtag nem todos. Alguns da legião foram contrários a essas modificações, eram 100% a favor da visão inicial do imperador, do plano imperial, de trazer a humanidade em primeiro lugar, e essa busca insana pela perfeição, esse hedonismo que estava começando a agir na legião, e eles começaram a se separar, meio que cada um era por si, e ninguém mais obedecia ou seguia as normas certinho, a não ser por medo de um comandante oficial. Mas em geral, tipo, eles começaram a ser cada um por si, e agora eles começaram a fazer o que bem entendiam, na busca para se aperfeiçoar, entre aspas, né, porque isso daí não é bem perfeição, e a divisão entre os puritanos, aqueles que se recusaram a entrar nisso aí, e aqueles que, né, caíram de cabeça no caos, era bem gritante, dava para perceber de longe quem tava ficando desvairado naquelas drogas alucinógenas ali do Fabius Bile e nas transformações de comportamento para esse hedonismo e sadismo que a legião estava caindo, e não podia ficar desse jeito. Assim, o Fulgrim, junto com a heresia do Horus, ele aproveitou para limpar a legião dele desse pessoal puritano e que não entendia a sua nova cara, a extreme makeover que ele ia fazer na legião. Não podia ficar com esses cafona, esses quadrados, tinham que sair. Então, em Estivan III, começou a guerra civil propriamente dita, quando Horus fez um ataque surpresa com armas de exterminatus para eliminar partes das legiões traidoras que eram fiéis ao Deus Imperador. Então aqueles que dizem, mas nem todo traidor é do mal, é que alguns foram leais ao Deus Imperador até o fim. Sim, verdade. Temos exemplos lindos daqueles que ficaram firmes contra essas forças caóticas e a favor do imperador da humanidade, independente da loucura do seu primarca. A resistência mental desses aqui mostrou-se superior. Parabéns para elas. Enquanto isso, em Estivan, isso não importou muito se eu estou parabenizando ou não, porque eles começaram uma batalha de extermínio. Depois que o planeta foi incendiado, depois das bombas de Veros, os traidores desceram para matar todo mundo. E aqui, por meses eles seguraram, mas eventualmente as forças lealistas não conseguiram vencer. O Horus simplesmente bombardeou tudo para a Idade da Pedra e decidiu que agora ele teria que preparar contra o contra-ataque das forças lealistas. E quem ficou liderando o contra-ataque contra essas forças lealistas foram os Emperor's Children. Eles foram posicionados em Estivan V, aonde eles fizeram uma proteção e no caso eles não gostam muito de cavar na terra, né, sujar a unha, mas eles fizeram ali uma linha de defesa e um plano de contra-ataque que logo iria ser testado. Eles tiveram então que lutar contra os irmãos de batalha delas. Vieram ali os Salamanders, a Raven Guard e os Iron Hands para acabar de uma vez com essa heresia e acabar com Horus e os Primarca Traidor quanto antes melhor. Durante esse conflito, porém, não se sabia na época, existiam outros traidores que, como eles não sabiam que eles eram traidores, foram pegos de surpresa as forças lealistas entre uma pedra e um lugar duro, porque na frente deles tinha os traidores, desde o começo, os de verdade o Horus sabe quem são, e os traidores que vieram depois que o negócio ficou legal. Então agora teve uma batalha com 7 legiões contra
3, o que, né, não sei se tu sabe matemática, mas 7 é maior que 3. Ah, mas não eram todos que estavam aqui, os Word Better não estavam. Tudo bem, os Word Better não estavam, mas mesmo assim, e, né, não foi justo. E as legiões foram massacradas aqui no planeta, tanto que os Salamanders, a Raven Guard e os Iron Hands, até mesmo depois da heresia do Horus, vão ter muita dificuldade para recuperar os números que uma vez eles já tiveram, e os Emperor's Children fizeram aqui a ponta da lança à frente dos outros para lutar contra esse contra-ataque traidor. Além disso, o Fulgrim matou o Ferros Manos e se entregou de corpo e alma, literalmente nesse caso, para Slaanesh, para esquecer e fazer aquela dor passar. Ele se entregou e agora a criatura que antes vivia na espada, um demônio maior de Slaanesh, possuiu seu corpo. E depois disso, claro, poderia ter tanta história boa, mas o Fulgrim ficou aprisionado numa obra macabra ali de Slaanesh. Ele descobriu os segredos e caminhou pelo imaterial, e Slaanesh corrompeu a alma dele, até o ponto que ele ficou mais forte que a criatura, conseguiu retomar o corpo, só que agora corrompido. E como ele é corrompido por Slaanesh, mesmo sendo de verdade o Fulgrim, ele continua um grandíssimo babaca. E a Legião, depois disso, se desvirtuou totalmente. Eles começaram a criar até novas armas, utilizando uma música macabra e violenta, que barulho, na verdade, não é bem música, é mais barulho, que consegue destruir a realidade e trazer meio que um pedaço do imaterial de volta para o nosso universo. E os esses novos soldados desse regimento foram chamados de Noise Marines. As suas armas e armaduras foram desenvolvidas e aprimoradas para aumentar ainda mais esse efeito. E eles ficaram em regimentos de cacofonia. Esse pessoal aí é desgraçado, vai fazer a tua cabeça explodir pelo som. Então como é que tu vai se proteger do som? É um negócio terrível. Ainda bem, eles são relativamente raros, mas tu vê um delas, boa sorte pra ti. E nessa época aqui também, durante a batalha ali de Steven V, a maior parte dos veículos blindados e transportes dos Emperor's Children foram destruídos. Depois disso, eles passaram a utilizar quase que nenhum veículo de transporte, ou no caso veículo blindado em geral, porque ficou muito raro nessa legião. Eles preferiam ir mais a pé ou voando com mochilas a jato. Eles não tinham mais a mobilidade de veículos blindados, e isso também vai ferir eles um pouquinho em algumas situações. E hoje, depois da heresia, os Emperor's Children, que já tinham esse meio que comportamento fragmentado, e que cada um só seguia ordens de outro se ele achava que o cara era mais forte que ele, então eles, depois da heresia, voltaram para o Olho do Terror, aonde eles se separaram. A legião ficou fragmentada e o Fulgrim por um tempo tinha desaparecido. Recentemente nós sabemos que ele retornou, e agora, com não ia dizer renovação, mas reabertura, na verdade, de um buraco no espaço para o caos entrar, a cicatriz Malediton, o caos voltou com tudo, e o Fulgrim veio para trazer os Emperor's Children, não vou dizer unidos igual a Guarda da Morte. A Guarda da Morte do Mortarion é bem unida. Esses aqui, eles fazem ainda o que bem entendem, mas eles fingem meio que uma obediência ao Fulgrim. Mas cada senhor de guerra ali deles, os Warlords do Chaos, eles vão fazer o que querem. E durante a heresia, até os Emperor's Children quase deram um AVC hemorrágico no Horus, quase que ele teve um aneurisma. Por quê? Porque eles encheram o saco. Em vez de fazer os objetivos que o Horus mandava para eles, eles ficavam perdendo tempo, roubando
escravos, como assim? Eles atacavam populações civis para fazer de escravos, para aquelas torturas e hedonismo que eles fazem, porque olha só, quem é que imaginar, né, que tipo enfincar uma espada no peito de uma pessoa vai matar, então eles precisavam de vários escravos, porque né, eles acabavam rápido, e eles começaram a pegar muitos prisioneiros, e eles tinham uma tara por pegar prisioneiro vivo, para fazer experimentos, piscadinha, então, se tu quer saber qual os pior coisa que pode acontecer contigo no 40.000 é tu ser capturado vivo por um Emperor Children. Não faz isso, cara, luta até a morte, ou se explode com uma granada, mas não, nunca deixa eles pegar as mãos, os tentáculos ou os apêndices que eles têm no corpo perto de ti. Não, meu corpo, minhas regras, eu tenho um compromisso com o imperador, sai daqui, bicho feio. Não. Hoje, no tempo atual, tu vai ver eles utilizando peles daqueles que eles mataram sobre a armadura e o corpo, tu vai ver os rostos deles completamente desfigurados, várias mutações, línguas prolongadas, tentáculos, garras, umas coisas esquisitas de Slaanesh que eles ganharam como bênção, né, também entre aspas ali, essas mutações do caos que eles veem como uma coisa milagrosa. A voz daqueles Noise Marines se transformou numa arma, eles não precisam nem do instrumento, o grito deles é tão estridente. Imagina umas 15, 20 pessoas, umas 15, 20 mulheres em uma montanha russa e descendo assim em queda livre e gritando em máximo volume. Beleza, agora tu multiplica isso aí por 100, aumenta mais o volume e dentro do teu ouvido é isso que é a voz desses desgraçados. Então, cara, é horrível. E isso, se não matar, atordoa muito o inimigo, então não é legal lutar contra eles. Em geral, se tu vê um, atira pra matar, se ele continuar se mexendo, atira de novo. Não recomendo tu usar a baioneta nelas, porque tu não sabe aonde eles passaram. E os Emperor's Children de antigamente, com aquelas armaduras lindas desenhadas a ouro e cheia de adornos, com a águia imperial orgulhosamente demonstrada no peito e nos braços, já foram embora há muito tempo. A águia imperial no peito foi substituída por símbolos caóticos, muitas vezes a estrela do caos, e no braço eles costumam utilizar símbolos de Slaanesh. A armadura antes, uma cor de nobreza, um roxo que representava uma nobreza, um púrpura na verdade, agora virou o que? Virou um rosa pastel e um preto pastel, porque são as cores de Slaanesh, claro, ainda com brilho, né, porque sem purpurina não tem graça, então eles botaram ainda os brilhinhos para se destacar mais que os outros, dane-se camuflagem, eles vão ser os primeiros na frente. E uma coisa interessante também é que o corpo deles é desconfigurado, tanto pelas cicatrizes que eles mesmos provocam, quanto pelas mutações. O que antes era uma das legiões mais puras da genética humana, que não tinha nenhuma mutação ou toque caótico, agora virou essa aberração, esses monstros terríveis, e eles vêm para conquistar e glória? Não, eles vêm por prazer, eles lutam não por vencer, mas sim para fazer o adversário sofrer. Cuidado, muito cuidado mesmo. E caso, como eu disse, tu vê um bicho desse aí, tu sai correndo, óbvio. E como tu deve lidar com os Emperor's Children? Assim como antigamente, eles continuam sendo uns grandíssimos se acham. No caso, um quer aparecer mais que o outro, e esses extremamente viciados ali em dopamina rápida e estímulos rápidos de prazer não tem paciência. O jeito que tu vence eles, e acredito que é o melhor jeito de derrotar esses caras, é com
com paciência, é fazer eles se estender demais, eles atacar pontos desvantajosos, eles achar que eles têm capacidade a mais do que eles têm, e eles querer aparecer um mais que os outros e não dar apoio um pro outro. Então essa descoordenação das diferentes unidades delas, esse, síndrome de Fulgrim, que é querer, ser o melhor de todos, e essa parte de não ter paciência, porque imagina, cara, se ele tá lutando e matando e torturando o inimigo, ele vai ter, um prazer exorbitante. Então ele quer fazer isso quanto antes, ele é inquieto, ele não vai parar. Então tu não precisa fazer muita coisa, tu não precisa ir até eles, eles vão vir até ti. Então tu tem o plano para se defender. Você, Punho Imperial, já sabe o que eu tô falando. Você de Krieg também. Defesas, fortificações e armas pesadas. E aí tem outro defeito deles. Eles não costumam usar muitos veículos blindados e eles preferem guerras de mobilidade. Então se tu não demonstra para ele nenhuma fraqueza ou um flanco fácil de explorar, eles não têm como lidar contra ti. Mas lembre-se sempre, proteja os seus flancos e principalmente a retaguarda, porque uma das táticas favoritas delas é cercar o inimigo rapidamente e atacar por trás. E o ataque por trás dos Emperor's Children é devastador. Bem, momento quinta série, tá. Mas falando sério, eles são uma das legiões mais assustadoras do 40.000. Independente, cara, se tu gostar do caos ou não, eles têm uma pegada diferente das outras. O pessoal do caos é tudo meio insano, mas os Emperor's Children é tu misturar o pessoal da Cracolândia com o pessoal que usa anabolizante, com o pessoal que faz sadomasoquismo, com o pessoal que usa salto alto. É um negócio, uma mistura caótica mesmo. Com certeza uma das piores e mais malvadas legiões do caos, e algumas das coisas da humanidade que a gente tem uma certa vergonha que existem. Alguns até achavam que Slaanesh ia desaparecer, que os Emperor's Children e as unidades Slaanesh iam sumir, porque algumas coisas, que é porque o caos é do mal, da Idade Moderna, representam algumas coisas do caos, mas muito pelo contrário. Slaanesh brilha no holofote, Slaanesh é uma muso, sei lá o que tu preferir, e agora eles voltaram com tudo. Esse novo codex calou esse medo deles desaparecer com Slaanesh, e agora Slaanesh continua firme e forte, do jeito que ele gosta, e ele vai vir por ti. Prepare as suas defesas, meus caros camaradas da guarda. Não deixem eles entrar. Pelo amor, não deixem eles entrar. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador que nos proteja.